Shakespeare e o direito, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. Harold Bloom, que talvez seja um dos maiores entendedores de Shakespeare, pelo menos eu acho isso, afirma que Shakespeare é considerado universalmente o autor que melhor representou o universo concreto em todos os tempos. Revisitamos Shakespeare porque precisamos dele. Ninguém nos apresenta tanto do mundo pela maioria de nós considerado relevante, por esse mundo, né, considerado por nós. O Shakespeare antecipou a modernidade, né? Enfim, você estava falando antes sobre a Tempestade. Eu queria recuperar. E eu acho que ali isto vai aparecer também, né? Queria recuperar um pouquinho da história, né, para a gente se localizar melhor na discussão. Então, nós temos Próspero e sua filha Miranda, que são lançados num barco. A menina pequenininha, com 3, 4 anos. Eles têm a sorte de parar numa ilha, e nesta ilha, então, terminam construindo a sua moradia durante 12, 13 anos, até que aparecem os seus inimigos. E Próspero pode, então, se vingar, né? Ou tentar o seu plano de vingança contra os inimigos, que depois ele termina revertendo em perdão. Mas nesta ilha, quem nós temos? Próspero, sua filha Miranda e espíritos. Entre esses espíritos, sobretudo a figura de Ariel, que é um espírito sutil, que é um espírito suave, que é um espírito obediente. Obedece a Próspero porque existe a promessa de que, em obedecendo, ele será libertado. E do outro lado, nós temos Caliban, que é um monstruoso filho da antiga feiticeira que habitava na ilha, que é uma figura deformada e que não consegue, de forma alguma, ter qualquer relação de empatia pelos outros e muito menos ser obediente a Próspero. Então, é o revoltado, é aquele que, inclusive, conspira, né, para que, novamente, o que pertence a Próspero seja usurpado. Então, nós temos essas duas figuras, e elas são muito significativas. Era isso que a Catherine estava se referindo. Eu acho que é importante também apontar que o Ariel é um espírito aéreo que tende para cima, né? E toda a iconografia do Renascimento sempre tem essas espirais que se elevam para os céus, né? Diferentes daquele lodo pesado, né, que se afunda mais e mais na matriz primordial. E tem todo um programa iconográfico, né, que Shakespeare reaproveita nas suas peças, que nós vemos, por exemplo, em quadros como aquele famoso Os Embaixadores do Holbein, né, que se a gente divide ele em 3, né, tem a parte de cima da mente, do espírito voltado para as ciências, para toda uma laicização, né, como tu disseste, ou seja, um desvendamento científico, né, do mundo. A parte do meio, do baixo ventre, são os divertimentos, a música, etc., né, que nos entrega as nossas paixões, né, os nossos afetos pecaminosos, né, e depois os pés que estão já voltados para aquele lodo primordial que é a morte, né? Então, todo o imaginário do Shakespeare gira muito em torno dessa problematizando essa tripartição, né, que o puritanismo propõe. E colocando, né, as figuras ambíguas, né, problematizando também os clichês da época, ou seja, o pecado vinculado às mulheres, à matriz materna. Ele retoma, mas ao mesmo tempo coloca em xeque, né? Na minha peça, né, o King Lear, nós temos essa Cordélia rejeitada, né, que depois retorna como uma figura quase como Cristo, né, que se sacrifica, né, para reerguer o pai dela no trono, né, reaver o seu reino. Então, todo esse imaginário misógino, né, tradicional é posto em xeque, né, pelo modo como o Shakespeare o aborda, né, e nesse sentido o Harold Bloom evidentemente tem razão, que é a invenção do humano, né, a invenção da figura humana como uma figura central, né, para o pensamento moderno,
acontece ali, né? Nessa problematização Não, sutil. e Shakespeare, não, porque a própria hermenêutica é uma questão moderna. Porque na modernidade é que Schleiermacher, por exemplo, o primeiro Dannhauer, 1654, que veja que já é pós-Hobbes, né? E depois Schleiermacher, que vai se preocupar com a questão, quer dizer, é o sujeito que se libera das amarras da metafísica clássica, que é um sujeito que pode dizer o mundo. A questão é saber como é que ele vai dizer o mundo. Quer dizer, aí já começa a preocupação. E Shakespeare, já se nós pegarmos a Juíza Pórcia no Mercador e o modo como ela vai fazer a interpretação, digamos, porque interessava aí a literalidade, quer dizer, nem uma gota de sangue a mais, enfim, quer dizer, não há... Nesse sentido, ali está não só a questão da modernidade, mas a questão que vai junto com a modernidade. É um sujeito que já não está mais assujeitado, mas que passa a sujeitar. E nesse sentido, acho que é exatamente isso, acho que esse é um ponto crucial para juntar um pouquinho essas questões. Perdão, quando fala que ele se liberta das amarras, né, ele também fica à deriva. Então, são essas duas coisas que são importantes ver. E nesse momento em que a gente há um rompimento que permite o nascimento do sujeito moderno enquanto separado do seu objeto, enquanto criador do seu objeto e não mais criado a partir do seu objeto, há um sentido, por um lado, de libertação, né, de liberação de antigas, mas há um sentido também de profunda perda, né, de profundo rompimento. Eu acho que, por exemplo, quando se coloca na ilha, né, que a gente pode pensar no utopos, né, na utopia de More, né, numa ilha, o espírito, esse lado mais alto, que nos convida nos convida à obediência. A obediência vai nos levar à felicidade. Mas, na verdade, novamente, o homem natural se recusa a essa obediência porque ela não faz sentido. E o novo governante vai ser aquele que vai ter que conciliar essas duas dimensões. E vamos dizer a verdade que o Ariel não é o cara mais interessante da peça, pelo contrário. Então, e daí retomado também por Lear, retomado em Macbeth. E acho que é muito feliz essa citação à Pórcia, porque em Pórcia, quando a gente vê o julgamento dela, a gente entende que aquele é um julgamento jurídico, mas aí não se fez justiça. Então, essa ruptura, né, essa ruptura entre direito e justiça, né, entre a letra da lei e a função da lei, que para os medievais, por caminhos tortos, se tentava fazer uma coisa só, ou seja, se procurava ter o rei justo, o juiz justo, etc., com todas as mazelas que isso tinha. Numa situação em que o sujeito tem que produzir o sentido do ovo, como se diz, né, a partir do nada, vai criar esse grande problema para a modernidade, eu acho, que é a questão de interpretar, de uma interpretação universal, e, ao mesmo tempo, a gente tem que manter o homem natural dentro da jaula. Dentro da jaula. E é tão importante, Shakespeare, só para o nosso telespectador, para ver a dimensão do que nós estamos falando. Ehring, quando vai escrever A Luta pelo Direito, ainda o Ehring pandectista, antes do Surecht, que é a finalidade do direito, enfim, o direito e sua finalidade, ele vai fazer uma crítica à Juíza Pórcia do Shakespeare. Ora, então nós imaginamos, no século XIX, Shakespeare não era famoso como é hoje, entende? A dimensão que ele... Depende de onde, né? Na Alemanha já era, né? Ele era endeusado mas, digamos assim, a dimensão que ele assume, né? Assim, na literatura, digamos, e aí um jurista que, imagina, se hoje nós trabalhamos direito e literatura, é muito estranho que um clássico como o Ehring fosse pegar um texto do Shakespeare e ali dizer que houve um erro, que não se faz assim, que não há segurança jurídica e que aí vem a crítica. Veja, isso lá no século XIX, Shakespeare, objeto de um dos maiores juristas de todos os tempos. Para validar o argumento dele. Para validar o argumento dele. A importância, isso, que é mais interessante, Girardi. A importância, né, tu falaste antes, né, que Shakespeare é um autor que sempre de novo se reinterpreta, né, e
sobretudo no momento em que terminam aquelas grandes filosofias sistemáticas, né, que partem de um princípio, né, de uma ideia central, né, depois do Hegel, digamos, essas filosofias novas, né, contemporâneas, um pouco posteriores, do Schleiermacher, Simmel, por exemplo, o Weber, né, trazem infinitos novos elementos para interpretar Shakespeare de uma maneira diferente, né, trazer à tona todos os contextos jurídicos, econômicos, a economia dos puritanos na Inglaterra naquela época. Então, é ali que reside aquela riqueza do Shakespeare, de trabalhar simultaneamente com as grandes ideias que vêm de uma tradição longa, né, desde Aristóteles, Platão, Santo Agostinho e aí em diante, e incluir as realidades concretas, né, da economia, os problemas que o direito enfrenta na época, né? Por exemplo, o casuísmo, né? O casuísmo da Inquisição, de um lado, né? Claro. Sim, não esquece, ali estava surgindo depois a Inquisição, quer dizer, o próprio modelo inquisitivo, de como funcionava. Deixa eu perguntar uma coisa, digamos, infame para vocês três, que é uma coisa que eu li um tempo atrás, vocês devem ter lido também, que é o nome do Shakespeare, uma coisa meio às vezes você fala isso, o cara vai pensar que é meio infame isso que eu vou dizer. Não é uma piada infame, mas eu li em algum lugar, William Shakespeare, né? Então, o cara faz uma leitura do tipo, eu sacudirei as estrelas, né? Will, I am Shakespeare. Parece meio infame, mas tem um certo sentido isso, mas né? Tem na época um autor anônimo, mas na época tem um texto nos documentos sobre Shakespeare, que de algum autor reclamando do Shakespeare tá demais na moda, achando que ele é o único Shakespeare no pedaço. Então, o cara faz esse trocadilho mesmo, dizendo... Tem, o cara da época fala, dizendo, e acho que um cara que faz um trocadilho desses, por isso mesmo, acho que não fez tanto sucesso. Mas, quer dizer, é uma das razões, mas foi feito contra o Shakespeare. Então, quando eu faço a compilação dos documentos, para sempre aquela história de anônimo, será que foi ele e tal, e que tem uma posição do documento para mostrar que é ele mesmo, uma das provas é essa, ou seja, esse sujeito reclamando porque ele estava monopolizando os palcos, assim, a atenção, era uma coisa... E se entende muito. Aí, retomando o que a Catherine estava falando, quer dizer, essas releituras, eu tinha colocado também, como o texto segura isso, como o texto permite isso. Eu acho que, em grande parte, aqui é quase um paradoxo, é porque o Shakespeare jamais tentou fazer nenhuma filosofia, não é isso? Porque em nenhum momento ele tentou fazer nenhuma teoria, nem tinha nenhuma tese. Acho que se a gente falasse com ele, se ele tivesse sentado aqui, ele ia falar, vocês estão viajando completamente, porque, de fato, me parece que um dos grandes forças de Shakespeare é justamente escrever para aqueles problemas que toda a plateia podia entender. Ainda bem que Shakespeare não pertence a ele, Shakespeare, né? Porque senão eu não poderia fazer a minha interpretação, por exemplo, do Otelo, que é um chato, que quer fetichizar o ciúme ou a fidelidade numa coisificação que é no lenço, que é uma questão meio essencialista, e por isso que ele morre. O Shakespeare ia dizer, eu não quis dizer isso, mas enfim, não pertence a você. Vamos agora para um rápido intervalo, depois eu quero falar sobre essa história de Matem Todos os Advogados, que está numa peça do Shakespeare, mas também tem contexto. Já voltamos.